Como todos já sabem, estamos no meio de uma pandemia. E o diferencial nessa pandemia é que a raça humana está mais avançada e preparada, em questão de tecnologia, saúde e conhecimento. E a única coisa que podemos fazer é se prevenir, evitando o contato social e esperar pela vacina. Pois bem, a sociedade, economia e tecnologia e o nosso cotidiano estão envolvidos nisso. E veremos como cada um se sai no meio desse período histórico. Considerada a mais grave crise sanitária desde a crise espanhola de 1918, a pandemia causada pelo coronavírus já atinge cerca de 190 países e territórios, deixando até o momento um saldo de aproximadamente 75 mil mortos em todo o mundo. Os impactos da pandemia para a economia internacional, segundo analistas, serão intensos. Haverá uma significativa desaceleração do crescimento mundial, no melhor dos cenários, ou uma recessão global em 2020, segundo as projeções menos otimistas. É muito cedo para mensurar qual será a dimensão da crise no Brasil, ou se ela será comparável à Grande Depressão. Podemos afirmar que a história da teoria econômica oferece elementos técnicos suficientes para serem contrapostos à crise, mas o grande desafio é superar as divergências políticas entre os Estados e a União nesse sentido. No momento, há quase um consenso entre economistas de diversas correntes que o caminho é fortalecer o papel do Estado como interventor, com a adoção de medidas keynesianas para assegurar a renda, a demanda e o bem-estar social, incluindo aí gastos essenciais como os da saúde. É preciso que a União dê respostas nesse momento e socorra os Estados. Nosso sistema tributário e o Pacto Federativo fazem com que as respostas e recursos necessários nesse momento sejam provenientes do governo federal, que tem a exclusividade de emitir moeda e títulos da dívida pública. É uma falácia dizer que o governo federal está falido. Um momento de crise é também uma oportunidade de união e de colaboração com a sociedade. A pandemia de Covid-19 mostrou que os equipamentos eletrônicos são necessários para permitir uma rotina próxima da normalidade, mesmo em isolamento social, seja para trabalhar, estudar, fazer compras ou se comunicar. Durante os meses em que a doença se espalhou por diversos países, tecnologias pouco comuns do dia a dia foram testadas para ajudar a diminuir o número de casos e até para combater o vírus. Os robôs ganharam espaço durante esse período para substituir as pessoas em tarefas de risco que poderiam resultar em uma contaminação. Na área da saúde, as máquinas podem atuar na coleta de materiais descartados em hospitais, na limpeza e na higienização de ambientes e até no suporte emocional para pacientes internados na UTI por meio de videoconferências com amigos e familiares. Os especialistas explicam que a pandemia abriu espaço para o uso da tecnologia, mas também mostrou que o Brasil tem uma estrutura que impede o acesso para parte da população. Por fim, acredito que a tecnologia ainda tem um terreno amplo a ser explorado e, com seu desenvolvimento cada vez mais efetivo, novas ferramentas e estratégias tecnológicas são fundamentais para o combate e o pós-pandemia. A pandemia não é apenas a nossa fragilidade física, mas também prejudica a segurança econômica. Vira o nosso cotidiano de pernas para o ar, destrói nossos planos e nos isola de amigos e vizinhos. A pandemia mudou totalmente a rotina das pessoas. Boa parte delas pararam completamente de trabalhar, perdendo suas principais fontes de renda. As escolas também encerraram suas atividades presenciais por consequência do isolamento social, influenciando no seu relacionamento e comunicações, fazendo com que haja a possibilidade de desenvolver crises de ansiedade e depressão durante a pandemia. As rotinas das cidades se modificaram por completo. Podemos citar a diminuição da poluição, a queda na circulação de pessoas no transporte público, além de aumento do consumo de água e da conta de luz. As consequências são inúmeras e envolvem perda de emprego, falta de renda e estabilidade financeira. Por conta das complicações que o vírus do Covid-19 trouxe, a sociedade começou a ser isolada para a segurança de todos. Escolas foram fechadas e passaram a utilizar o ensino por EAD para que os alunos não perdessem um ano. Alguns trabalhos começaram a serem feitos em casa, restaurantes e bares tiveram que fechar e usar apenas o delivery para se sustentar. Porém, mesmo que pareça que facilitou para uns, a situação só piorou para outros. Pessoas de baixa renda, moradores de comunidades e microempreendedores tiveram suas vidas muito mais complicadas. Em quesito de trabalho, eles foram os mais afetados, pois não conseguiriam trabalhar em casa por causa de seus trabalhos que consistiam em ser presencial.
ou seja, não poderiam depender de computador. Eles não poderiam ficar em casa para se proteger da doença, enquanto eles precisam trabalhar para poder sustentar suas famílias. Devido ao corona, muitas empresas também tiveram suas dificuldades, gerando crise não só para os assalariados, como para todos em geral, causando cortes tanto de salários como de funcionários. Em consequência das novas ações, as pessoas que não recebiam um bom salário passaram a receber bem menos, tiveram que dar o seu jeito para que conseguissem se manter. Visto que muitas pessoas estão passando por dificuldades, o governo procurou ajudar elas. O valor para quem ganhava pouco deu uma certa força, mas para quem ganhava menos que o salário mínimo acabou não ajudando devidamente, pois não forneceria o suficiente para os seus gastos mensais.